Olá pessoal, bom dia e uma ótima terça-feira de lida campeira para todos nós. 7 de setembro, feriado nacional da independência do Brasil. Enquanto muitos descansam neste dia, a gente segue aqui na nossa obrigação diária, no nosso objetivo de levar muita prestação de serviço ao pecuarista brasileiro. Infelizmente, na semana passada, a gente não conseguiu atender a tantas perguntas vindas de todo o país, dúvidas relacionadas a raças, genética e cruzamentos. Não deu tempo do nosso embaixador deste conteúdo, o zootecnista Alexandre Zadra, responder a todas elas, mas ele prometeu e cumpriu. Estará conosco de volta ao vivo nesta manhã para ajudar o criador brasileiro, principalmente neste comecinho de estação de monta. E no novo episódio do quadro Direito Agrário, o assunto é o condomínio rural. Sabe aquelas fazendas conjunta ou solitária, onde os condôminos exercem a mesma cota da propriedade? Existem algumas dúvidas sobre condomínio rural, entre elas sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Os comentários com o advogado e especialista em direito agrário ambiental, o Pedro Putini Mendes. E numa nova rodada de perguntas e respostas, o Luiz Gonçalves da Silva, de Brasília, está na dúvida do futuro do seu projeto de produção de carne e leite. Ele pensa em usar Guzerá com Senepol e quer saber se vai dar certo este cruzamento. A resposta, com o zootecnista Guilherme Marques. Vamos lá, pessoal, o Giro do Boi deste feriado de 7 de setembro já começou. Começamos o Giro do Boi deste feriado com uma notícia vinda do Distrito Federal. Com a volta das exposições agropecuárias, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento garantiu a tuberculina, produto essencial para ser usado no diagnóstico da tuberculose bovina. O retorno do público, mesmo que semipresencial, como é o caso da Expo Inter esta semana, fez aumentar a procura para a realização de exames em bovinos contra a tuberculose e a brucelose. Em feiras agropecuárias e leilões, o governo federal exige os atestados de exames para essas duas doenças. Mesmo com a alta produção do Instituto Biológico de São Paulo, faltaram imunobiológicos em alguns estados neste primeiro semestre. O IB explica que a estocagem de revendedoras e o endurecimento de medidas sanitárias de alguns estados contribuíram para este problema. Porém, uma nova liberação de partidas pelo MAPA abastece todo o mercado brasileiro com tuberculina bovina e a situação agora está normalizada para quem pretende participar de eventos agropecuários. O Instituto Biológico de São Paulo é o único a fornecer imunobiológicos no Brasil. Somente em 2021 deve produzir mais de 6 milhões, aumentando em 20% o seu volume na comparação com o ano passado. E já é hora de girar o boi pelo Brasil nesta manhã de terça-feira, feriado nacional. Mas estamos aqui, pessoal, no pé do leito, ajudando a fomentar a pecuária brasileira. E a nossa primeira parada nesta manhã é neste gigante agropecuário chamado Mato Grosso. Eu vou até o Vale do Araguaia, até a unidade Friboi de Barra do Garças, de onde fala ao vivo o cara da originação, né? Um dos responsáveis aí por esta façanha em 23 anos de circuito Nelore de qualidade realizados no Brasil. Pela primeira vez, a unidade de Barra do Garças bateu todos os recordes em termos de quantidade de animais. Em 2 dias de abates, na etapa deles, realizada recentemente, foram abatidos 2.400 animais Nelore, algo jamais
registrado em todas essas mais de duas décadas, né, do circuito. Meu amigo Gabriel Nassif, muito bom dia para você, patrão. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham essa manhã no Giro do Boi. Feriado, mas estamos aí no pé do leito, né? Sempre atendendo ao pecuarista brasileiro. Sempre atento e firme no batente, né, Mauro? É, sempre, sempre, sempre. Rapaz, que lote que você nos enviou hoje para homenagear essa empresa, hein? Que coisa impressionante, Gabriel. Mauro, um lotaço. Na verdade, mais um lotaço, né, que a Fazenda Brasil nos envia. Cada dia que nós recebemos um lote deles, é sempre a qualidade vem maior do que a do lote anterior. É incrível, a gente fica muito surpreso com a qualidade dos animais que a Fazenda vem nos entregando aí. Tá de parabéns a Fazenda, na verdade todos os colaboradores que estão envolvidos, né, até chegar a esse resultado final. É verdade. Só um minutinho só, Gabriel. Você sabe que a gente toca o berrante, né, homenageando essas empresas, né? Vamos lá homenagear eles? Olha o berrante aí! E olha o lote que o Gabriel tá falando, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Não, enche a tela, por favor, meu amigo Rafa, porque é impressionante. Eu confesso para você, Gabriel, que eu acho que nesses quase 8 anos de programa Giro do Boi aqui pelo Canal Rural, a gente nunca apresentou um lote dessa magnitude. O que é isso que você nos apresenta? Você não, né? Apresenta, é claro, daqui na televisão, mas produzido pela Fazenda Brasil. Não está errado, quase 23 arrobas novilhas, é isso mesmo? As imagens são impressionantes, mas os números, os dados que eu vou trazer agora para você aí são mais impressionantes ainda. Diga lá. Essas novilhas, elas foram abatidas com 22,76 arrobas, foram quase 23 arrobas de peso médio. 100% das novilhas estavam com acabamento mediano e uniforme, ou seja, entre 3 milímetros e 4. E todas as novilhas, praticamente 100%, em cronologia 0 e 2 dentes. Um gado entre 18 e 24 meses, não mais que isso. Em se tratando de cruzamento industrial, me parece que a dentição de 2 dentes incisivos permanentes é até 24 meses, né? Exatamente, Mauro, então, até 24 meses. Então eu estou falando aqui de fêmeas, tá? Dentes de leite, 0 dentes é dentes de leite, pessoal, que é o sobreano. Aí, uma ou outra, né? Um ou outro animal, um pouquinho mais zerado, né? Porque a gente sabe que uma estação de monta leva em média aí 3 meses, né? Então tem os animais que emprearam mais cedo, os animais que emprearam um pouquinho depois, nesse intervalo de 3 meses. Por isso que 18, 19, 20, 21, foi até 24. Vamos botar aí uma média aí de 20, 21 meses de idade, é mais ou menos isso, né? 20, 21 meses, a média geral. Esses animais aqui, ó, quase 23 arrobas, pessoal. É impressionante. Eu confesso que eu nunca apresentei aqui no Giro do Boi um animal dessa magnitude. Parabéns à Fazenda Brasil, aos mais de 100 funcionários que trabalham diuturnamente nessa propriedade que pertence à AFB, a Agropecuária, localizada em Barra do Garças. Olha as imagens aí, ó. Ela já foi visitada pela equipe do Giro do Boi. Olha a estrutura de confinamento, gente. Você já esteve na Fazenda Brasil, Gabriel? Mauro, várias vezes. Como você diz, é um dos mais formidáveis projetos de pecuária hoje em território nacional. É um espetáculo. Pessoal, sem palavras para explicar, para poder, falta adjetivo para poder falar em tamanha qualidade desses animais, do produto que eles vêm entregando aí. E detalhe, pessoal, todo aquele gado que a gente acabou de mostrar, aquela novilhada meio sangue lá, animais abatidos no protocolo 1953. Que maravilha. Parabéns a todos. Ô Gabriel, obrigado pelas informações. Boa terça-feira de lida campeira, feriado, mas também está trabalhando que nem a gente. Tá bom? Forte abraço, bom restante de semana para todos aí. Até a próxima, amigão. Bom, pessoal, vamos lá a mais uma prestação de serviço ao pecuarista brasileiro. Mande pra gente a sua dúvida que o Giro do Boi responde. O Luiz Gonçalves da Silva de Brasília é um pequeno pecuarista e está na dúvida do futuro do seu projeto de produção de carne e leite.
Ele pensa em usar Guzerá com Cenepol e quer saber se vai dar certo este tipo de cruzamento. A resposta com o zootecnista Guilherme Marques, aqui na tela. Olha, Luiz, eu vou te dar um conselho, né? O Cenepol ele vai trazer muita padronização, o Guzerá é um animal muito rústico, pode ser uma boa opção. Mas eu já vi e trabalho em algumas fazendas, principalmente no Ceará, que trabalha com Guzerá cruzando com a raça holandesa, né? Fazendo o Guzolando. E a gente vê que o resultado é muito bom. Nós fazemos vacas muito fortes, muito poderosas, com muita produção de leite, né? Que seria a meio sangue. E os machos são muito pesados. São todos padronizados, todinhos pretos, padronizados, com uma formação ali do seu composto de corpo muito interessante. São muito comerciáveis, ok? Então eu acho que nesse sistema seu, se a gente manter 2 hectares ali com as vacas ali sendo trabalhadas no Guzolando, né, produzindo leite, e os machinhos depois trabalhar com eles no confinamento, com o capiaçu, você vai ter um resultado muito bom e uma lucratividade muito boa. Então assim, eu aconselho você a fazer o cruzamento vacas Guzerá com touros holandês. Aí, Luiz, preste muita atenção aí nas dicas desse caboclo aqui, que entende muito, muito mesmo sobre gado leiteiro. Aliás, o nosso amigo Guilherme, embaixador deste tipo de conteúdo, ele é gerente da área de gado de leite da empresa Alta Genetics. Depois do intervalo, tem um novo episódio do quadro Direito Agrário. O assunto é o condomínio rural, onde os condôminos exercem a mesma cota da propriedade. É que existem algumas dúvidas sobre o tema, entre elas sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Quem traz a resposta é o advogado Pedro Putini Mendes. Até já! Já de volta com o Giro do Boi, agora é hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. Na semana passada, o destaque ficou por conta da atividade de pesqueiros em beiras de rios, de acordo com a sua obrigatoriedade de preservação das APPs. É que muitos fazendeiros, além da pecuária, possuem mais de uma atividade e a produção de peixes é uma delas. Hoje vamos falar de condomínio rural, fazendas conjunta ou solitária, onde os condôminos exercem a mesma cota da propriedade. É que existem algumas dúvidas sobre condomínio rural, entre elas sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Quem traz a resposta é o advogado Pedro Putini Mendes. Vamos conferir? Saudações, Pedro. Saudações, bem-vindos a mais um Direito Agrário. O assunto de hoje é condomínio rural, Vamos entender alguns detalhes importantes sobre esse assunto que frequentemente faz parte de muitas famílias de produtores rurais. O condomínio rural ele é uma forma de propriedade conjunta, Então, propriedade no sentido de imóvel rural, propriedade, uma propriedade rural, onde os proprietários, que são chamados condôminos, eles vão exercer ao mesmo tempo frações ideais de direito de propriedade sobre este imóvel indiviso, Ou seja, a divisão ela é idealizada em cotas. Então, cada um tem uma cota de uma parte dessa propriedade, mas a matrícula é uma só, ou seja, todos simultaneamente são proprietários dentro de uma única matrícula, não há uma divisão em lotes. E é muito comum encontrar essas matrículas, aquelas matrículas onde tem vários proprietários ou vários adquirentes, ou todos receberam em doação uma propriedade e são proprietários ao mesmo tempo. Isso que é o chamado condomínio rural. Normalmente, nós não encontramos condomínios rurais que têm regras de utilização definidas. Principalmente quando há famílias, que o pessoal normalmente tem a matrícula, mas não definiu as regras de utilização, apenas no dia a dia acaba estabelecendo alguns acordos, Mas o correto é que se organizem esses acordos por meio de estatutos ou algum tipo de documento que determine a forma de administrar essa propriedade comum. A legislação, no caso o Código Civil, ele apenas determina que as despesas inerentes ao imóvel elas são divididas entre os condôminos conforme
às suas frações, né? E que somente vai ficar isento de despesas e ônus aquele condomínio que renuncia à sua fração. Fração como assim? Fração no sentido de são 4 proprietários, cada um tem 25% dessa propriedade. Então essa é a fração que eu quis dizer. E é importante também esclarecer que o condomínio, por ser instituído de maneira voluntária, ou seja, pela vontade das partes, se não recebidos também por doação, como acontece com os antecessores que transferem a propriedade para os seus sucessores de maneira simultânea, né, tornando-se condôminos, mas o condomínio ele também pode ser instituído de maneira obrigatória. Como assim? Por determinação da lei. Nesse caso, eu cito o exemplo de uma fração mínima de parcelamento. Quando temos um condomínio de proprietários em lotes individualizados com tamanho da fração mínima de parcelamento, aquele que é definido lá no módulo rural, que não permite a eles desmembrar essa fração mínima numa nova matrícula, porque ela já está naquele tamanho mínimo que a lei permite. E aí acabam permanecendo obrigatoriamente em condomínio. Essa obrigação de indivisibilidade que eu acabei de falar, ela decorre de uma determinação legal, que é o módulo rural. Normalmente essa informação é encontrada no CCIR de cada imóvel, em quantidade de hectares. Como exemplo, um caso recente que eu cito aqui como exemplo, uma pequena propriedade rural de 50 hectares, que o módulo rural é 2 hectares e tem um condomínio de 50 proprietários, com 1 hectare cada um. Então, nesse caso, como o módulo rural é de 2 hectares, essa é a fração mínima para aquela situação, eles não vão poder desmembrar suas matrículas. E mais um detalhe, nesse caso que eu citei o exemplo, o Código Civil ele determina no seu artigo 504 que não pode um condômino em coisa indivisível, como é esse caso, vender a sua parte a estranhos se um outro condômino também quiser esse lote. Então é interessante que existe um direito de preferência também. Portanto, aquele que está num condomínio obrigatório por lei, devido ao módulo rural, determina a fração mínima, não pode vender, não pode desmembrar seu lote para criar novas matrículas e nem vender para estranhos, deve primeiramente oferecer aos condôminos, sob pena de ter anulada a compra e venda que fizer com terceiros. Bom, se um dos condôminos comprovar essa venda, ele vai ter que buscar a justiça, depositar o valor de avaliação desse lote e exercer o seu direito de preferência. Enfim, voltando para o condomínio de proprietários, aquele que é mais comum, o Código Civil orienta também que cada condômino pode usar o imóvel conforme sua destinação, exercer todos os direitos compatíveis com essa indivisão, reivindicar esse imóvel de terceiros, defender a posse e dar em garantia apenas a sua parte ideal. O Código Civil ele também determina que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem da posse e uso a estranhos sem consenso dos outros. E enfim, é uma situação bastante frequente, principalmente em famílias, né, que os familiares tenham entendimentos diferentes sobre suas frações, onde alguns desejam permanecer na atividade produtiva, aproveitando da propriedade do condomínio, e outros desejam vender a sua parte para investir em outros negócios, ou até mesmo desejam permanecer na atividade produtiva, mas exercendo suas atividades de maneira individualizada dos demais. E aí é preciso, nesse caso, delimitar quais são as áreas dessas frações ideais. E nesse caso, se for possível a divisão, não sendo qualquer daqueles casos de indivisibilidade que eu citei, como por exemplo a fração mínima, o condômino ele somente pode vender a sua fração ou exercer o seu direito de propriedade individualizada depois de solicitar aquilo que nós chamamos de extinção de condomínio, né? Ou seja, a divisão da coisa comum, como diz o Código Civil, cabendo a cada condômino responder por sua parte nas despesas dessa divisão. E na próxima edição do nosso Direito Agrário, nós vamos comentar especificamente sobre como que funciona esse procedimento chamado extinção de condomínio rural, com a divisão das frações ideais. Então agradeço mais uma vez para quem
tiver interesse em acompanhar as edições anteriores, todas estão disponíveis no YouTube, Canal Rural Direito Agrário. Até a próxima! Em instantes, uma nova leva de perguntas e respostas aos telespectadores sobre raças, genética e cruzamentos. É impressionante a quantidade de dúvidas que os criadores têm sobre esse assunto, principalmente por causa desse início de estação de monta. E ele estará de volta conosco para responder aos vários questionamentos. É o zootecnista Alexandre Zadra. Fique conosco, o Giro do Boi volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o programa Giro do Boi neste feriado de 7 de setembro. E na semana passada a gente não conseguiu, infelizmente, atender a tantas perguntas relacionadas a raças, genética e cruzamentos. Não deu tempo do nosso embaixador deste conteúdo, o zootecnista Alexandre Zadra, responder a todas elas. Mas ele prometeu e cumpriu. Está de volta conosco para ajudar o criador brasileiro, principalmente neste início de estação de monta. Meu amigo Alexandre Zadra, muito bom dia. Seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi neste feriado. Bom dia, Maurão. Uma satisfação estar com você para a gente poder colaborar com os amigos que têm suas dúvidas sobre raças e cruzamentos. Como eu disse na semana passada, é impressionante, Zadra, o tanto de perguntas relacionadas a esse conteúdo que você nos ajuda já há bastante tempo a minimizar esses questionamentos dos pecuaristas brasileiros, ainda mais agora, na estação de monta, né? A chuva está voltando e muita gente vai botar a vacada para emprenhar e não pode errar, né, Zadra? O Brasil tropical, o Brasil tem inúmeros climas e raças que podem ser trabalhadas. Por isso que essa diversidade de raças, Mauro, e que podem ser usadas de acordo com cada sistema. Por isso que a gente tenta indicar, além da raça, o touro ideal para cada sistema, Mauro. É verdade, eu costumo dizer aqui que uma vez a prenhe não tem como voltar atrás. O pecuarista vai colher exatamente a genética do touro e da matriz que ele escolheu para enxertar, né? Se foi uma coisa planejada, beleza, parabéns. Agora, se não foi a esmo, boa sorte para você na hora de nascer o bezerro, hein, pessoal? Vamos lá responder a várias perguntas, Zadra? Vamos lá, então. José Carlos, de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele tem uma vacada Nelore, a pecuária dele é extensiva, monta natural, a campo. Ele está com vontade de emprenhar essa vacada Nelore com touro canchim. É uma boa opção? Você recomenda? Eu recomendo sim. O canchim é o bimestiço feito no Brasil, com Nelore, como 3/8 zebuíno, e ele cobre muito bem no campo, fazendo uma fêmea branca ou aquela baia amarelinha, Mauro, 11, 16 zebu. E aí ela é muito adaptada, ela tem o pelo curto e uma boa fêmea, né? Eu mesmo tenho algumas lá em casa que eu comprei, essas 11 e 16, as zeboadas, que são filhas de canchim, emprenharam bem e desmamam um bezerro bem pesado, tá? Bacana, tá aí, Zé Carlos, de Macaé, no Rio de Janeiro. Pode meter touro canchim na sua vacada Nelore, o Zadra assina embaixo, tá bom? Olha a pergunta internacional aqui, Zadra. Olides da Rocha, de Santa Rita, Alto Paraná, localizada no Paraguai, região paraguaia, né? Lá no Chaco paraguaio. Ele pergunta, touro Hereford vai bem em vaca Brangus? Vai muito bem, mas lembrando que a depender do clima, se você tem um verão onde à noite, aí no verão, na parte noturna, você tem uma temperatura de abaixo de 22, 23 graus, ou seja, você desliga ventilador, desliga ar-condicionado e coloca um lençol, né? Ou seja, aquele friozinho, no verão noturno, você até pode usar um europeu no seu gado. Porque, lembrando que se você usar esse um europeu, que você está falando sobre o Hereford no seu gado, você vai fazer um animal bem europeuzado, que vai ter pelo e não tem um conforto térmico para um calor tropical, ok? Se você puder usar o bimestiço das raças, é melhor. Braford sobre o Brangus, ou mesmo usar um Santa Gertrudes ou um canchim, um bimestiço diferente do que você tem aí, é melhor porque ele é mais adaptado ao calor. Maravilha. Rodrigo Pivari, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele começou um cruzamento industrial utilizando fêmeas Tabapuã
e touros brancos. O produto F1 meio sangue ou já é um tricross? Olha só a pergunta dele, tá? Fêmeas tabapuã enxertadas por touro brancos. Ele quer saber se já é um F1 ou se já é um tricross. E uma outra pergunta, essas fêmeas, eu vendo elas ou melhor segurar para emprenhar com gado zebu? Essa matriz é uma fêmea 1116 zebu, ela é uma F1. Quando a gente fala F1, Mauro, é cruzamento de duas raças. Ele usou brancos numa tabapuã, ou seja, são duas raças, ok? Então é primeiro cruzamento. Primeiro cruzamento de duas raças se chama F1. Depois, se você entrar com uma terceira raça, a gente entra com o tricross. Esse tricross, a gente recomenda ou você usa um bimestiço novamente em cima, um outro bimestiço, seja Brahma, Canchim, Santa Gertrudes, ou um adaptado, né? Um africano, tipo um Bonsmara, ou Caracu, ou Senepol, sobre essa fêmea 1116, que você vai gerar heterose com adaptabilidade e uma carne muito macia, principalmente se você usar os taurinos adaptados, como Bonsmara, Senepol e Caracu. Perfeito. O Manuel Moreno, lá de Monte Sião, também em Minas Gerais, ele tem duas dúvidas, tá? Ele quer saber as vantagens e desvantagens do touro Cindy em novilhas Nelore e do touro Senepol em vacas multíparas. Tá. O Senepol, o Cindy, em vacas zebuínas, você gera heterose porque são raças diferentes. No entanto, a heterose é pequena. A vantagem é porque ele é super adaptado, 100% tropical, muito boa a fêmea, né? Muito bom o animal, mas ele perde um pouquinho em termos de desempenho ele perde um pouco em relação a você usar um europeu nessa zebuína, ok? A vantagem do Senepol no zebu, né, que é o que ele também pergunta, é muito bom porque você está gerando heterose e o Senepol cobre bem a campo, no calor, e vai fazer um F1 taurino que tem carne macia, tem um pouco mais de precocidade sexual e é um boi pesado. Maravilha. Ainda de Minas Gerais, só que da capital BH, o Daniel Nasser. Ele queria saber de você, Zadra, qual o resultado esperar do cruzamento de um touro piemontês, tá, em vacas Senepol Caracu e também vacas Cimental com Nelore. Tá, eu imagino que quando ele fala Senepol Caracu, deve ser a meio sangue Senepol Zebu, e Caracu Zebu, né, e Cimental Zebu. É isso, né? Deve Exatamente. ser isso, Mauro, tá? Porque é raro a gente ter o Senepol cruzado com Caracu puro, né? Isso é raro a gente conseguir fazer isso. Mas, se for o caso, Senepol com Caracu, você vai ter um animal 100% tropical. Mas o piemontês, como é raça europeia, mesmo que ele seja um dos mais adaptados dos europeus, né? Porque é um italiano da pele branca e da pele preta e do pelo branco, praticamente como se fosse um zebu em termos de pele, né? A pele e o pelo de um Nelore, mas ele é europeu. Então, quando você joga ele num animal meio sangue europeu, você vai fazer um 3/4 europeu que é um pouco mais exigente. Então, o ideal do piemontês é jogar num animal 100% tropical. Na meio sangue cimental Nelore, ele vai dar 3/4 europeu, 3/4 do frio. Então, ele vai sofrer um pouco mais. É um animal que sai da desmama, tem que ir direto para o coxo. O piemontês na Caracu ou na Senepol, aí sim, aí você vai gerar heterose e os filhos, além de heterose, terão pelo zero, tá? Serão adaptados ao seu clima. Muito bom sobre esse cruzamento de animais tropicais. Entendi. O piemontês é aquela raça que tem uma dupla musculatura, não é mesmo? Exatamente. É um italiano de dupla musculatura formado pelo Marquigiana, pelo Romagnol e outras raças. Maravilha. Vamos lá. Alexandro Milena, de Lapa, Paraná. Ele tem uma vacada Charolais PO, ele está pretendendo jogar o touro Brahma em cima dessa vacada. Só que falaram para ele que pode nascer bezerros muito grandes e pode haver dificuldade de parição. Será que é verdade isso? Ô Mauro, a vacada Charolais de grande porte, estou falando vaca, né? Isso. Ela pode receber um zebuíno que não vai ter problema. Lógico que a gente sempre procura zebu de parto fácil para usar sobre novilhas europeias ou novilhas que não têm cupim, as taurinizadas que eu chamo. Então, no seu caso, que são charolesas puras, se for novilhota, pequenininha, novilha de 14 meses que você vai enxertar, procure usar zebuínos de parto fácil, ok?
esse é a melhor coisa que você faz. Se for vaca adulta, não tem tanto problema não, pode usar que não vai ter problema. Então, a atenção só para a primeira cria. Exatamente, para novilhinha, aquela super precoce, Maurão, essa sim, porque ela vai parir com 400 e poucos quilos. Mas a vaca já não tem mais tanto problema, que ela já tem abertura cervical suficiente. Maravilha. Então, escolher aí, de preferência, um touro aí com DEP negativa para parto, né? Exatamente. Né? Não tem erro, não. Essa F1 vai ser muito boa para ele, vai ter pelo baixo, vai ser muito boa. Excelente. E o macho pesado. Perfeito. Fábio Moraes, de São José do Rio Pardo, São Paulo, ele está com uma vacada gir e também com outro lote de animais girolando. E ele está pensando em produzir bezerros de corte e novilhas F1 para ele usar futuramente como matrizes. É uma boa estratégia? Em caso afirmativo, que raça seria interessante? Ele pensa em Angus, Senepol, Canchim e Nelore. Tá, nas gir, ele pode usar um europeu, tá? Então ele pode usar aí o Angus ou mesmo o Canchim. Nas cruzadas, o Canchim vai bem, aí a gente vai pegar os animais mais adaptados nas cruzadas, viu, Mauro? Seja Senepol, Caracu ou Canchim, vai muito bem nas cruzadas. E usa na Zebu, né, nas gir, aí ele usa o Angus. Entendi. O Tiago Bento, de Mirandópolis, aqui também no estado de São Paulo, ele está dizendo que ele está com uma novilhada lá para acasalar, frutos de um meio sangue Braford com Nelore. E parece que, não sei se ele está dando, ele quer saber se ele usa, ele está com um touro Braford, meio sangue Braford com Nelore, nasceu um macho e ele quer usar para reprodução. Parece que não vai dar certo esse trem não, hein? Não, isso não é touro, né? Não é touro. O touro vem de um programa de melhoramento, um animal que traz uma pureza maior, vamos dizer, ele tem genes daquela raça que se transmitem na maioria da sua progênie. Isso é raça. O animal se torna uma raça, um touro, quando ele, na sua maioria dos filhos, ele transmite as características intrínsecas daquela raça, né? O Braford, 5/8, 3/8, 5/8 europeu, ele já vem sendo selecionado, cruzado com matrizes 5/8 há muitas gerações, que faz com que ele tenha consistência genética e transmita as características inerentes à raça para a maioria da sua progênie como padronização. Nesse caso, não é touro, né? Então, a gente recomenda que não seja usado como touro. Não use meio sangue aí na sua vacada, pessoal. Paulo Sérgio, de Araçoiaba, Ceará. Ele pergunta qual seria a melhor raça para cruzar com o Nelore lá no Ceará. Ele pensa em animal sintético. O sintético vai bem, o Santa Gertrudes, o Canchim, né? Se ele conseguir um Braford, um branco já adaptado para lá, aí tem que dar um pouquinho de comida para eles, para os touros conseguirem cobrir bem, ter sombra e água, né? Mas, se ele quiser tranquilidade extensivamente usar touro, recomendo que ele use ou Senepol, Caracu ou Bonsmara. Maravilha. Olha que legal isso aqui, ó. São duas produtoras rurais lá do estado do Amazonas, a Lurdiane Braz de Figueiredo e a Amanda Lima. Elas estão iniciando um investimento agora em pecuária, de corte e de leite e quero a sua recomendação. Que responsabilidade essa sua, Zadra, para essas duas fazendeiras lá do Amazonas. Ela pode usar, por exemplo, quem dá muito leite, falando em dupla aptidão, não seria dupla aptidão, mas um animal que você consiga aproveitar a fêmea e o macho, ela tem duas raças, que é o pardo suíço e o cimental. O cimental eu falo Fleck V e o pardo suíço Braunv, né? Porque o Gelb já não tem mais fêmea no Brasil. Então são três raças que basicamente aí a Alemanha usa bastante como dupla aptidão, né? Então dá para usar um Fleck V ou um pardo suíço Braunv, né, que a gente chama, que o macho vai ser muito pesado e uma fêmea ela vai conseguir tirar leite. Se tiver uma base de guzerá, melhor ainda, tá? Que aí ajuda muito fazer um macho pesado e uma fêmea boa de leite. Até porque o Amazonas lá é uma região muito úmida, né? Muito quente, e a gente mantém o meio sangue e não tem problema, Maurão. Entendi, bacana. Olha que legal, aqui tem um criador aqui de Red Poll PO lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Ele está perguntando se você conhece essa raça, que é base genética do sintético Senepol, Bonsmara e Pitangueira. Diz ele que promove heterozigose, muito superior aos sintéticos. E será que o meu amigo Zadra gosta desse tipo de animal? Red Poll.
conheci o Red Paw assim, mais a fundo quando eu estive na Inglaterra, na época que eu trabalhava em outra empresa de sêmen, né, na CRV, e estive lá, e muito boa raça, é uma base para inúmeras raças mochas, inclusive ela formou, né, o Senepol, formou também o Pitangueiras, né? O Bonsmara não é formado com o Red Paw, mas ela é uma raça inglesa muito boa no tocante à precocidade, excelente. Uma pergunta vinda lá da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Um pecuarista de lá, Zadra, está dizendo que ele está com uma vacada F1 Angus com Nelore e ele quer fazer IATF. Ele já usou o Brangus e o Senepol, mas ele não gostou muito, a bezerrada saiu muito pequena. Depende de indivíduos, Mauro. Como eu sempre digo, a gente tem que saber usar os indivíduos de cada raça. A diferença entre indivíduos, Maurão, é maior do que a diferença entre raças, na sua maioria. A gente tem touro da mesma raça que tem filhos, bezerros, com 50 quilos a mais ao 1 ano de idade que outro touro dentro da mesma raça. Tanto que a gente indica, quando a equipe da Genex indica, não indica só a raça. A gente indica qual touro ideal para usar para aquele sistema e de acordo com suas matrizes de um mercado que você vai atender. Nesse caso, ele deve ter usado um Brangus, talvez, de menor porte, um Brangus de uma linhagem que não seja americana, né? E pode ter dado pequeno. O Senepol, por ser uma raça com biotipo britânico, ela, se usar numa F1, a Angus, por exemplo, vai dar um animal precoce, que é buscado por muitos, uma arroba um animal mais precoce. Então, para você usar num gado zebu, aí, eu admiro o Senepol no zebu, Mauro, ele costuma fazer um bom boi, tá? Porque o zebu tem... É como o Angus, né? O Angus, o Senepol é mais ou menos igual, que eles vão bem na zebu. Aí você faz um animal de uma carcaça ideal para o frigorífico. Mas se ele quiser um animal maior, de repente um caracu ou um Santa Gertrudes, aí vai fazer um animal mais pesado. Maravilha. André de Almeida Pinto, ele tem uma fazenda lá em Tapira, aqui no interior de São Paulo, e diz que a região lá é um de relevo bastante inclinado, muita morraria. E ele está inseminando a sua vacada Nelore com Angus. E ele está pensando em comprar um touro para repassar essas fêmeas que não emprenharam. Ele pensa em Brangus, Braford ou Bonsmara. Vai dar certo? Vai dar certo. Os três têm o mesmo metabolismo. Os três são touros que têm um pelinho, mas no verão eles perdem o pelo. Mas é bom você dar uma suplementação alimentar a campo, né? Que tenha sombra, que tenha água, para de dia eles se protegerem. Eles cobrem, a maioria vai cobrir à noite. Agora, a questão é assim, quando você usa um bimestiço sobre a zebu, você vai fazer um animal 11, 16 zebu, ou seja, muito adaptado e pelo zero. Se você usar o Bonsmara no seu zebu, você vai fazer um F1 legítimo taurino com carne macia, um animal que pode entrar nos programas de carne de qualidade e com o mesmo pelo zero que você teria em relação ao cruzamento dos bimestiços na zebu. Então eu recomendo, primeira opção, o Bonsmara, né, ou um taurino adaptado que seja desse, seja caracu, Senepol, e depois aí você também pode usar Canchim, Braco, Brangus e Santa Gertrudes como segunda opção. Perfeito. Guilherme Maldonado, de Cocos, no oeste baiano, região semiárida, quente e rústica. Ele está com uma vacada meio sangue Nelore Senepol e ele queria uma sugestão sua aí para enxertar essas fêmeas. Bonsmara ou Caracu? A que tenha menos problemas de parto e melhor acabamento de carcaça. Nessa F1, você jogando um taurino, Caracu ou Bonsmara, não é para ter problema de parto não, Maurão. Qualquer um dos dois é espetacular. Você faz um tricross de altíssima qualidade, super adaptado. O Caracu, que é tropical, numa meio sangue Senepol Nelore, que ela é 100% tropical, você fará 100% tropical, usando Caracu nessa F1. O Bonsmara, que considero com metabolismo de 5/8, você vai fazer um animal também muito adaptado, porque ele é um taurino, quase um taurino adaptado ao calor. Tá? Então, espetacular esse cruzamento, pode usar, vai firme. Marcelo Gaia, ele é um paranaense, mas tem uma fazenda lá em Carolina, no Maranhão, Zadra. Ele está dizendo que ele tem uma vacada nelorada e ele está pensando em fazer uma substituição por fêmeas Canchim. E ele...
será que ele vai fazer uma boa troca? Ele está pensando em jogar touro Senepol, Bonsmara, Braford e Nelore. Ele está dizendo que o Canchim parece que essas fêmeas são mais dóceis e desmamam melhor os bezerros, é isso mesmo? Sim. Esse Canchim, quando ele fala Canchim, é cruzamento de Canchim com Nelore. Deve ser aonde zebu, aquela baia que tem cupim, praticamente com meio cupinzinho, né? Essa fêmea, você use um taurino adaptado que vai ser melhor. Você vai fazer um animal com mais carne macia, com mais heterose. Então, se você usar um Senepol, um Bonsmara ou um Caracu sobre essa fêmea canchinzada, você vai fazer um animal de pelo zero com heterose máxima, que é o que a gente sempre busca. Interessante essa colocação aqui do Marcos Antônio Ruiz. Ele mora lá no Vale do Ariranha, município de Guia Lopes da Laguna, lá no Mato Grosso do Sul. Guia Lopes fica localizada ali coladinha com um jardim, a 50 km ali de Bonito. E ele está criando gado pantaneiro lá na região dele. E queria saber, só o Nelore é uma boa opção para melhorar essa cobertura? Esse gado pantaneiro aqui é um gado que começou desde os primórdios do Brasil. Qual que é esse gado pantaneiro que ele está querendo dizer? Que é a sua opinião. Eu não sei se o pantaneiro que ele está querendo dizer é o francano, né? O francano, lagiano. Ah, verdade. Eu não sei se é esse, porque o pantaneiro que eu conheço, o gado pantaneiro que eu conheço, é um zebu adaptado, um casco forte. Um casco muito forte, animal adaptado às águas também. Eu não sei se é isso, Mauro. Mas, de todo modo, quando você usa o Nelore, todo zebuíno tem uma melhor capa de gordura, maior capa de gordura em relação ao peso dele, tá? Então, quando a gente compara com um F1 taurino e um zebuíno puro, a gente sabe que o zebuíno, no mesmo peso que um F1, ele vai ter um pouco mais de gordura. Então, o Nelore é uma opção para você colocar um pouquinho melhor acabamento, tá? Você vai perder um pouco de precocidade sexual, mas, de todo modo, ele vai ter uma carcaça muito boa, porque o Nelore melhorou muito, viu, Mauro? Excelente o Nelore. Como melhorou, né? Entendi, verdade. O Alexandre Oliveira Cecim, ele é de Barretos, terra do cowboy, aqui no estado de São Paulo, e ele está dizendo que ele tem uma vacada lá, tudo mestiça, pessoal. Tem sangue Nelore, girolando, caracu, angus, cimental e etc. Tem uma salada de raças nessa base de fêmeas dele. E ele está pensando em melhorar cada vez mais bezerros de corte. A fazenda é pequena e ele disse que já jogou um touro PO Nelore nessas fêmeas lá e deu problema de parto, inclusive multíparas, e que é uma dica sua. Talvez ele tenha comprado touros que tem um biotipo mais antigo, um biotipo de pista, um animal grande, que vai nascer grande, com alto desenvolvimento ponderal, Nelore, esses Nelore um pouco maiores, né, Mauro? Então pode ter sido o problema. No entanto, os problemas que a gente encontra de parto, de distocia, é sobre novininha F1. Novininha que não tem cupim. Se você tem novininha F1 que não tem cupim, utilize um bimestiço ou um taurino adaptado sobre ela, na primeira cruza, para ela não ter problema. Depois, se você quiser usar zebu, vai bem. Agora, o Nelore sobre esse gado, essas matrizes cruzadas suas, vão fazer um gado anelorado de primeira qualidade, fêmeas que vão entrar no ciclo com 18 meses e machos muito pesados na desmama. Excelente resultado, conquanto que não haja problema de parto. Perfeito. Ricardo Rodrigues de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, né? Todo mundo sabe que nessa região lá, quando é frio, barbaridade, e quando é calor, barbaridade, né? Ele tem uma base de fêmeas F1, Nelore e Senepol, e está pensando em botar touros Angus, Devon, Charola e Hereford, para poder melhorar cada vez mais o peso, a habilidade. Está no caminho certo ele, o Ricardo? Tá no caminho certo. O Nelore e Senepol é uma meio-sangue, eu chamo de biotipo britânico, como se fosse uma meio-sangue Angus, né? Só que sem pelo, 100% tropical. Então, o ideal é você jogar raças de maior porte, para que a gente tenha um animal um pouquinho maior, né? Então, o cimental vai muito bem nesse gado. Se você quiser fazer um cruzamento terminal, o Charola vai muito bem também nesse gado. Dê preferência para essas raças de maior porte. Se você for usar um britânico, um Angus ou um Hereford, eu sugiro que você pegue touros com dep de altura bem alta e de alto desenvolvimento ponderal, para que não fique um animal de pequeno porte. Maravilha. Leonardo Piana,
Ele mora em Marechal Floriano, Espírito Santo, região extremamente montanhosa. Ele está com uma vacada lá, Nelore, e ele quer saber da sua opinião que raça taurina ele deve usar nessa região montanhosa para cobrir a campo, né, a pasto, lá melhorar cada vez mais o trabalho dele de pecuária. O que ele tiver perto dele lá, seja Senepol, Bonsmar ou Caracu, os três vão muito bem. Se tiver bimestiço também, que seja adaptado aí, um Canchinho, um Santa ou um Brafor Brancos, se ele tiver esse gado à disposição, ótimo. A minha opção particular, Mauro, na primeiro cruzamento, para a gente fazer um taurino, um F1 taurino, eu recomendo que seja um taurino adaptado. Depois aí entraria com os bimestiços para dar um choque de sangue e fazer um tricross, tá? Então, primeiramente, eu usaria um Senepol, um Bonsmara ou um Caracu. O Newton Augusto, lá de Cotegipe, na Bahia, ali na região de Vanderlei, Barreiras ali, ele começou a cruzar as suas matrizes Nelore com Angus. Será que vai bem lá? Será que vai dar coisa boa? Vai muito bem. O Angus, ele casa quente, muito bem, né, Mauro? Casa muito bem com o zebu. Então, é espetacular. Ele faz a carcaça que o frigorífico quer e faz uma fêmea que entra no cio muito novinha. Então, aproveite essa chance que a fêmea te dá, que eu chamo a F1 Angus, eu chamo da rainha da pecuária, apelidei ela de rainha da pecuária, porque tanto ela faz o Nelore e a Majestade, como o Ricardinho Abreu fala, né? E com todo louvor que ela merece, a Nelore, mas eu apelidei a F1 Angus da rainha da pecuária, porque se você quiser fazer um animal de carne macia, você faz, ou se quiser tirar uma cria, ela emprenha cedo, ela é espetacular, né, Mauro? Então, verdade. Faça esse cruzamento que vai muito bem. Bacana. Inclusive nessa região sua aí, tá bom, pessoal? Marcos Augusto de Souza, ele tem fazenda ali em Uberlândia, no Pontal do Triângulo Mineiro, inclusive é terra lá do Senepol, né? Ele está numa dúvida danada. Ele está com umas matrizes Nelore, ele não sabe se ele joga Senepol ou Brangus. Acho que os dois vão bem, né? Vai muito bem. O Senepol, a matriz ideal para o Senepol, que eu sempre falo, o pessoal do Senepol sabe disso, é a matriz que o Brasil tem, que é a zebu, que tem uma fisiologia diferenciada, tá? O Brangus, nesse gado, também vai muito bem, vai fazer aquela 11-16 zebu super adaptada e um animal preto, na sua grande maioria, o que tem um mercado fabuloso hoje também. Maravilha. Osadra, respondemos aí a mais de 20 questionamentos aí vindos de todo o Brasil, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas, enfim, São Paulo, MS. Queria te agradecer mais uma vez essa prestação de serviço. Um grande abraço para você, nos atendendo agora nesse feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. E eu espero que o criador brasileiro seja cada vez mais dependente, né? Independente, né? Dependente de genética boa e independente financeiramente com o sucesso do negócio dele. Muito obrigado por essa prestação de serviço. Um forte abraço para você, meu amigo Alexandre Zadra. Um abraço forte, mano. Estamos à disposição sempre aí, tá ok? Gratidão sempre, viu? Obrigado. Pessoal, o Giro do Boi vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço a todos e amanhã cedo a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.